Está entrando no ar a Rádio do Futuro. Ora, meus amigos, bom dia e sejam tão bem-vindos a mais um Memórias da Cidade. Ora bem, hoje tenho comigo mais um convidado, mais um dos muitos convidados que têm aqui passado pelo Memórias da Cidade a recordar esse tempo da Rádio Cidade, e hoje o meu convidado é então Fernando Américo. Ele tem umas histórias engraçadas, algumas para contar. Fernando, antes de mais, e mais uma vez, obrigado por este bocadinho que tiraste para estarmos aqui à conversa. Diz-me uma coisa, em que altura é que tu vieste para a Rádio Cidade? Lembras-te? Em primeiro lugar, aqui é boa noite. Acho que aí é boa noite também, né? Aqui também é boa noite, mas isto vai sair ao meio-dia, portanto, por isso é que eu digo bom dia. Mas pronto. Não nos preocupemos com isso. Bom, em primeiro lugar, quando você quer saber quando eu fui para a Rádio Cidade, é isso? Sim, mais ou menos quando é que tu vieste para a Rádio Cidade? Eu tenho exatamente a data, que foi em 98. Acho que março de 98, se não me engano. Estávamos no pico da euforia da Expo 98. Exato, na época estava se falar, aí eu já pego um pouco de sotaque de você já, eu estava se falar, falando igual português. Não, mas podes falar à vontade, não tem problema. Na verdade, a Expo era exatamente o ano da Expo e eu aproveitei bastante, eu fui várias vezes à Expo. Foi impressionante na época. Mas sim, eu cheguei em 98, a Vani, quando foi ao Brasil, uma das vezes que ela foi ao Brasil, me conheceu e me convidou para voltar, e o pessoal da rádio disse que eu poderia voltar, que teria um espaço para mim, e eu fui. Pronto. Vocês podem... o Fernando falou aqui na Vani, a esposa dele é a Vani Américo, que também cá trabalhou na Rádio Cidade. Ela, para já, não quis vir aqui ao Memórias, e eu vou respeitar isso, claro. Mas fica aqui o convite, pode ser que ela um dia destes queira vir. De qualquer das maneiras, mandar-lhe um beijinho enorme e agradecer-lhe também pela marca que ela deixou cá em Portugal e deixou na Rádio Cidade. Olha, mas vamos lá já aqui. Eu sei que tu, quando vieste para a Rádio Cidade, eras para vir para motorista ou condutor da patrulha da cidade. Sim, é verdade. Era um pequenino pormenor. Qual era? Deixa eu lhe explicar, né? Porque, na verdade, quando eu cheguei, né? Assim, eu não sabia o que eu ia fazer, né? Evidentemente. Você é convidado para trabalhar num outro país, né? Uma rádio de grande sucesso, você imagina, olha, vou perder? Não vou, né? E aí eu aceitei ir, né? E quando eu cheguei, eu comecei a trabalhar na carrinha, mas trabalhando como promotor, né? Sim. E aí um dia me disseram, quando você vai começar a dirigir a carrinha? Eu falei, eu não sei dirigir. É que isto foi... Diz. E aí o que aconteceu? E aí tem o Ruizinho, né? O Ruizinho chegou para mim e falou assim, mas o que você sabe fazer? Eu falei, sei escrever. Ele falou assim, então você vai ficar ajudando a Vivian aqui na produção. Foi exatamente o que aconteceu. Eu fiquei ajudando a Vivian na produção, e quando a Vivian e o Big saíram da rádio, foram para outra rádio, eu assumi o comando da produção. Fiquei nesta função durante 4 anos na Rádio Cidade. Portanto, tu vieste para cá então para conduzir a carrinha e não tinhas carta de condução e depois acabaste por ficar, e muito bem, na produção. O Fernando já falou aqui na escrita, e antes da gente avançarmos na história, eu descobri agora, curiosamente, enquanto andava a fazer alguma pesquisa para esta conversa, que o Fernando escreveu um policial. Não foi lançado cá em Portugal. Quem sabe um dia deste chega cá e eu vou tentar dar aqui uma mãozinha ao Fernando e vou mostrar aqui na tela. Portanto, Fernando, consegues ver então o meu ecrã também? Pronto. Este é então o livro do Fernando, Terroristas S.A. Pá, promete, eu vou ser sincero, eu estive a ler, para quem gosta deste estilo de livros, e eu gosto, é então um policial
Aliás, é um romance, segundo eles aqui dizem, então, é um romance com técnicas de novela policial com o objetivo de ter o leitor preso à trama. O enredo intercala as histórias de dois personagens. De um lado aparece o Paulo César, do outro lado um delegado, Jeremias Furtado, que vai estar a investigar assassinatos com o mesmo modus operandi. As vítimas são mortas de maneira cruel e o delegado recebe uma página da Bíblia com versículos que o podem ajudar à elucidação dos casos. Portanto, eu não vou estar a ler mais. Sim, claro que não. Fernando, vou-te deixar a ti, se quiseres, venderes o teu livro. Conta-me, tu já me disseste, isto só foi uma espécie de autolançamento no Brasil. Portanto, tu lançaste e pagaste o teu próprio lançamento do livro. Se quisesses vender este livro aos leitores portugueses, como é que tu os convencias? Então, é um romance policial, né? Uma história de suspense, e que aproveita bastante acontecimentos no Brasil que tem a ver muito com... Porque quando eu cheguei aqui, em 2004, quando eu voltei, né? Nós voltamos, o país estava bem diferente do que quando eu fui. Havia muitas coisas, ou talvez mudei eu, não sei, digamos assim, talvez 6 anos fora tenha mudado também. Acho que quando você mora fora, você tem um olhar estrangeiro sobre a sua terra, de certa forma. Acho que isso é um sentimento caro a muitos portugueses, né? Porque vocês são os reis da imigração, né? E nesse ponto eu eu li o jornal, eu via muitas coisas muito sem sentido. Eu me lembro até hoje de uma notícia que eu vi de um garoto que tinha sido num assalto no Rio de Janeiro. O garoto tinha... Os bandidos tinham roubado o carro e os pais não tiveram tempo de tirar a criança do banco de trás. E o menino ficou preso pelo cinto de segurança. E ele foi arrastado pelas ruas, preso pelo cinto de segurança e morreu. Então, assim, isso foi uma das coisas que me dava uma certa indignação, e que eu coloquei essa indignação no romance policial. Então, era de certa forma, basicamente a história é uma sociedade secreta de pessoas que resolvem fazer justiça com as próprias mãos em situações em que a justiça não é feita. No Brasil isso acontece muito. Você vê, por exemplo, pessoas ricas não indo para a cadeia porque são ricas. Então, esse foi uma espécie assim de... Isso não é só no Brasil. Isso não é só no Brasil. Não é só no Brasil, mas isso, em alguns momentos no Brasil, isso se torna meio que esfregado na sua cara. Meio sem vergonha nenhuma, entendeu? Porque criminosos em outras partes do mundo têm vergonha. No Brasil, o criminoso não tem vergonha. Tem muita cara de pau. Alguma coisa os portugueses devem ter aprendido com vocês, ou nós os brasileiros aprenderam com os portugueses. Meio, cá também deixa que te diga que está na mesma, mas pronto. O livro então do Fernando mostra aqui então, deixa-me curioso então aqui esta parte do delegado receber as páginas da Bíblia com os versículos. Só uma coisa. Tem no Kindle, se quiserem comprar, está no Kindle. Está no Kindle? Pronto. Então quem quiser ler cá em Portugal, pelo menos até haver uma editora que apoie então este lançamento, e estão à vontade para falar com o Fernando, se quiserem. Obrigado. Podem então ler o livro no Kindle. Bom, mas voltando então à tua passagem cá por Portugal, tu ficaste então como produtor da Rádio Cidade, e eu vou voltar então ao início da pergunta, porque entretanto eu já acabei por te interromper e já desviei aqui o fio da meada, mas eu sou mesmo assim, não vale a pena. Conta-me lá então, algumas das tuas melhores memórias do tempo que tiveste na Rádio Cidade. Cara, são tantas, né? Eu acho assim, a Rádio Cidade era um ambiente único, assim, em sentido... É preciso dizer várias coisas, né? Eu nunca tinha trabalhado em rádio na minha vida. Então, e nunca tinha trabalhado numa rádio em que as pessoas tivessem tanta
tanta vontade. Era uma rádio que as pessoas tinham muita vontade que desse certo as coisas, né? Então foi maravilhoso, assim, em alguns momentos, assim, poder participar de algumas coisas, do tipo, eu me lembro que tinha um coordenador da Rádio Cidade, que ele fez uma espécie de Sexta-feira 13 maluca, que a gente colocava o By Night à 1 da tarde, e por aí vai. E aí eu me lembro que esse dia a Vivian não estava comigo, eu fiquei sozinho na produção. E eu dei conta de tudo, de fazer toda a produção desse dia. Foi um dos primeiros desafios para mim, assim, quando chegou o final do dia eu estava muito cansado, mas estava muito feliz, que tinha dado muito certo. Outro momento muito bom para a gente, que eu me lembro bastante, você já entrevistou o César Casanova, né? Ele é meu grande amigo, né? Até aqui, mora aqui no Brasil, vem aqui direto na minha casa. E, assim, quando a gente criou, na época, a gente nunca, em 99, né, nunca se tinha ouvido falar em reality show, né? A primeira vez que eu vi um reality show na minha vida foi o Big Brother de Portugal. E eu lia notícias de jornal e eu já sabia que na Inglaterra o Big Brother tinha sido um estouro. Então, eu sabia, quando se teve notícia do Big Brother em Portugal, que ia ser um estouro também, né? Não imaginava que ia ser tanto, mas já imaginava. E aí, eu e o Casanova fizemos um quadro de humor baseado no Big Brother, e fez muito sucesso. Era o Big Brother. Era o Big Brother. Big Brother. Fez muito sucesso. Eu ando a tentar ver se consigo trazer isso de volta. Trazer isso de volta, não. Trazer as gravações de volta. Da mesma maneira que já trouxe o Fogo no Ganso, já trouxe agora há pouco tempo o Rei Tardado, que era a paródia do Rei do Gado. Se bobear, o Antônio deve ter. Pronto, eu ando a tentar sondar entre eles a ver se consigo arranjar então o Big Brother para trazer de volta. Olha, mas acaba lá então. E fizeste então o Big Brother? E que mais? Bom, os momentos eram muitos para te contar assim, um por um, assim, eram muitos, né? Houve um dia que a gente fez. Você tem uma ideia de como era a Rádio Cidade? Teve um dia que teve uma discussão entre dois locutores, não eram dois locutores, eram entre duas pessoas da rádio numa das nossas festas. E aí, a gente, no dia seguinte, era o assunto da Rádio Cidade, era a briga das duas pessoas. E nós lá embaixo, acho que nesse dia a gente estava sem trabalho, acho, né? Que o seu Rui não nos ouça, né? Que o Ruizinho não nos ouça. E a gente fez uma reconstituição da cena, bicho, com detalhes cenográficos. Gravamos. Eu não sei onde está esse vídeo, mas assim, a gente fez uma reconstituição da briga. Eu era um dos atores, o Antônio Mota era o outro. Assim, era uma brincadeira só. Mas já por aqui passou. O Mota está no vídeo do Morro Norte. Eu assisti do Pronto, está no vídeo do Morro Norte também. Olha, eu ouvi falar por aí num concerto do Stomp. Stomp? Isso é o Casanova, né? Eu ouvi falar num concerto do Stomp. Queres contar essa história ou já te esqueci? Essa história do Stomp não existe. O Casanova que inventou isso. Pronto, então está bem. Também ouvi falar num programa chamado Turbulência, onde o meu amigo esteve com o Fernando Mendes. Isso é verdade. Um homem espetáculo. Que programa era esse? Eu andei à procura e não consegui encontrar nada. O programa não foi ao ar. Não foi para o ar. Mas pronto, conta lá então. Aqui o nosso amigo, Fernando Américo, fez então parte de um episódio piloto. E como vês, quem me deu as informações fez por contar assim algumas histórias mais sumarentas. Sim. Fez então parte do programa piloto, um programa chamado Turbulência. Era que da RTP? Não. Era um piloto. A gente gravou. Não era. Na verdade, não sei se você entrevistou o Salsicha. Não, ainda não consegui falar com ele. Tá. O Salsicha, ele tinha altas coisas fora da rádio. Ele tinha uma dupla romântica, que era Miguel e Renato, agora não me lembro. Não, Miguel e André. Miguel e André, exatamente. Miguel e André. Teve a dupla dele também com que era o Salsicha e o Mário Jorge. Sim, e tinha até o Milênio também, né? Que era uma boy band. E tal. Os Milênio também, sim, que ele também lá teve, também lá participou e fez muita coisa também com o Ediberto Lima para a SIC.
Sim, sim. E como eu era roteirista, ele me chamou. Eu, originalmente sou de televisão, sempre fui de televisão. Esse período de algum tempo é que eu fiquei na rádio. Então, é a única vez que eu trabalhei em rádio na minha vida, o resto foi tudo televisão. E o Salsicha sabia disso, então ele me chamou para trabalhar em várias coisas. Eu fiz uma banda desenhada para os Milênio, que não foi editada. Eu fiz uma... E houve essa ideia de fazer um programa de humor muito parecido com a Praça é Nossa. Não sei se você já ouviu falar. Não, assim de cabeça não. A Praça é Nossa é uma espécie de programa de humor popular, né? Que a pessoa fica numa praça, é um apresentador que fica numa praça e vão passando vários personagens por ele. A ideia era a mesma, era o Fernando Mendes, que estava numa sala de espera de aeroporto, né? E aí vinham várias pessoas falar com ele, vários cromos, digamos assim, né? E um deles era eu. Eu e o Casanova escrevemos isso, né? Escrevemos todo o texto. O Mário Jorge, que era o diretor, fazia correções, a gente corrigia, à noite voltava e tal. E eu fiz um personagem. O Casanova fez um personagem também, né? Vários. Né? E eu fiz um personagem, que era... Mas não fui bem, não. Eu acho que um dos pontos fracos do piloto foi a minha atuação. Mas, na verdade, o texto era legal, o texto era bom. Eu acho que se fosse ao ar, teria feito sucesso. Pronto, eram outros tempos. Outros tempos. Olha, e como é que foi essa experiência de passar da parte de trás das câmaras, em que estás a escrever um roteiro, e ir para a frente das câmaras e interpretar um personagem? Péssima. Péssima. Eu sou péssimo ator. Eu descobri que eu sou péssimo ator. Não tenho nada de ator. Assim. Eu só devo ficar escrevendo mesmo. Aliás, várias vezes as pessoas me chamavam para falar alguma coisa na rádio. E eu nunca dei certo com isso também, nunca consegui, nunca deu certo, assim. A não ser quando era alguma coisa, tipo assim, de ficar no fundo, né? Fala alguma coisa aí no fundo, enquanto eu falo aqui na frente. Beto Camussa adorava fazer isso. E aí eu ficava lá no fundo, fazendo um coro, assim, às vezes. Isso acontecia. Olha, tens mais alguma história, mais alguma passagem caricata que queiras contar do teu tempo que passaste aqui por Portugal? Passagem caricata. Bom, tem várias coisas com o Humor Norte, né? Força. Sabes que eu tive-os aqui aos 4, mas eles estavam um tanto ou quanto tímidos, vamos dizer assim. Eles tinham vergonha. Não é ter vergonha. Eles tinham receio de falar. Eles estavam tímidos e contaram uma história sobre mim. Imagina se não tivessem. Pronto. Eles estavam assim meio tímidos e tinham vergonha de falar. Pá, eram outros tempos e eles fizeram muitas maldades, pronto. E agora pesa-lhes na consciência as maldades. Olha, deve pesar mesmo. Eu sei de algumas que eu te contar aqui, ninguém vai acreditar. Pronto. Mas eu sei que eles também tinham retorno. Eu sei que vocês também se vingavam. Que eu já soube que havia lá o tal bullying. É muito pouco. Qualquer vingança... Imagina, todo santo dia você chega no trabalho, você dá bom dia e ouve. Vai, bom dia. Volta para tua terra, brasileira de merda. Sim, mas isso também... Eu já vim a saber que essa história do vai para a tua terra, depois a uma dada altura o Big Beto começou a responder a isso. Porque o Big Beto descobriu que havia um deles que era moçambicano e o outro era angolano. Então, assim, então o Big Beto depois começou-lhes a... E o pior... A gente descobriu isso, né? Que o Paulo Bola era... E descobrimos que o Gomes também não é português. E descobrimos também que o Gomes tem uma coisa com a avó dele. E na época, tava aquele... É uma das coisas que eu ia te contar. Tava aquele filme fazendo sucesso, Tudo Sobre Minha Mãe, do Almodóvar. Sim. Aí eu escrevi uma paródia, que era Tudo Sobre Minha Avó, do Gomes. E aí eu criei um personagem do Gomes, e ele não gostou, ele ficou meio raivoso com isso. Pois, a gente deve ter cuidado quando queremos... Assim, o Humor Norte não falou isso, mas eles não gostavam de brincadeira, não. Não, eles ficaram... Eles adoravam fazer brincadeira com os outros, brincadeira com eles, eles não gostavam, não. Pois, mas eu depois já via saber. Havia o bowling com os copos do café, havia assim umas quantas malandrices que vocês e bem, também como qualquer equipa que trabalha em espírito de camaradagem com 5 tostões de malandrice ali pelo meio,
Pronto, 5 tostões. Vamos apostar mais nos 5 tostões de malandrice. Faz e bem. Olha, eu não sei se tens mais alguma passagem que queiras contar. Eu já fui buscar aqui 2 ou 3 histórias assim. Foi o Casa Nova. Eu te falo, mas por enquanto não vem nada. Pronto, se eu te lembrar mais alguma coisa, eu te falo. Foi o Casa Nova que me disse quando eu lhe disse que te ia entrevistar. Perdão. Foi ele então que me contou essas histórias, algumas das histórias da tua passagem aqui por Portugal. Há mais algum momento que queiras contar? Cara, se eu te lembrar, eu te falo, mas eu não me lembro mais assim de nada assim tão. Pronto. É que a memória também, o dia a dia da rádio era muito engraçado. Era muito. A gente tinha chegar na rádio, tanto que era até difícil se você tivesse deprimido, você ir para a rádio, porque era meio que assim, ou você brincava ou você brincava, principalmente com o Morro Norte, né? O Morro Norte não sabe a hora de parar a brincadeira. Então, assim, era meio complicado. Quando eu estava deprimido, eu nem saía de casa. Faltava ao trabalho. Sim, ainda para mais tu a escrever textos e isso tudo, convém que estejas, ainda para mais na altura para a rádio, aquilo a maioria deviam ser, aliás, na produção, perdão. Tu na altura não escreverias só textos, mas enquanto produtor tu tinhas que estar animado para produzir qualquer coisa com ânimo, para passar esse ânimo também para o locutor. Principalmente para o humor, né? A gente tinha que escrever muita coisa engraçada, de um jeito engraçado, né? Tipo assim, a gente escrevia muito mais na Rádio Cidade do que uma produção de uma rádio normal. Porque a Rádio Cidade, a gente tinha que ter textos para os locutores falarem as coisas, para não haver aquele tipo de coisa, né? Aquela casca de banana linguística entre Portugal e Brasil, né? Do tipo, viver de bico. No Brasil, viver de bico é viver de biscate, viver de pouco pequeno serviço. No Brasil, em Portugal, bico é boquete. A Mirtes contou-me também aqui a história, qual é que era? Da pica no cu. Que ela ouviu uma mãe a dizer: a minha filha vai ali ao Centro-Sul levar uma pica no cu. E a mulher ficou toda muito escandalizada. Isto e aquilo, e agora a própria mãe a dizer que a filha que vai levar uma pica no cu. Calma, isso cá em Portugal é uma vacina. Acho que até ela estava a dizer ao Ruizinho, ou não, ao Rui Pai. Assim é que foi. Acho que ela foi dizer ao Rui Pai essa história, foi-lhe contar essa história e ele riu-se e explicou-lhe. Portanto, havia essas falhas. Então, e eu tive uma situação, você falou de lembrar de coisas, teve uma reunião na Rádio Cidade, que a reunião era bem cheia de gente, todo mundo ali, né, aquela coisa, e era o Pedro Gaspar, que era o coordenador da época. E aí, eu não, cara, acredita em mim, eu estava no meu 2º ano em Portugal, 3º ano em Portugal, eu nunca tinha ouvido a palavra cabaz. Era o Natal. E tinha o cabaz, né? Aquela coisa. Cabaz de Natal. Isso, exatamente. E aí aí alguém falou assim: a Rádio Cidade vai dar o cabaz de Natal. Aí, no Brasil, existe uma coisa que se chama, não sei cabaço. Nem que eu posso falar, é cabaço. O cabaço é a virgindade da mulher. Então, assim, quando o Pedro Gaspar falou Rádio Cidade vai dar o cabaço, eu fiquei assim, meu Deus do céu, Rádio Cidade vai dar o quê? Aí foi se explicado, evidentemente que o Gomes começou a falar, do Brasil, ninguém vê, mas assim, eu fiquei 3 dias rindo disso. A Rádio Cidade dá o cabaço. As confusões linguísticas eram engraçadas. Eram, pronto. Eu estava-me a rir porque eu já sabia essa do cabaço por causa das anedotas do César? Não, há um brasileiro, um velhote, eu acho que ele se calhar até já nem é vivo, que ele tem montes de anedotas no Costinha. Costinha, acho que é isso, o Costinha. Que ele no Spotify tem montes de anedotas em que ele volta e meia usa essa expressão do cabaço. E sim, pronto, isso originava muitas travas linguísticas, vamos lhe chamar assim, ou muitas gafes linguísticas entre Portugal e o Brasil. Olha, ia dizer qualquer coisa?
Não, só estava concordando com você. Pronto. Epá, vamos passar essa história. Quando é que tu foste embora de Portugal, daí da Rádio Cidade? Lembras-te? Em 2004, se não me engano. Já a rádio tinha sido vendida? Já, não já? Ou Para estava a em Mídia processo? Capital? Hã? Para mim, Para a Média para mim, Capital, sim. a rádio foi vendida para a Mídia Capital em 2000, na verdade, em 99. Pronto, então tu ainda lá tiveste uns bons Tive. anos. A maior parte do tempo que eu estive lá, eu fui funcionário da Mídia Capital. Pronto. Por acaso ainda nunca apanhei aqui ninguém dessa altura. Como é que foi essa transição A transição da rádio da para a Rádio Mídia Cidade do Ruizinho Capital. para a Rádio Cidade da Média Capital? Como é que eu posso dizer? A Rádio Cidade, lembre sempre que eu só peguei um ano de Rádio Cidade com o Ruizinho. Sim. A minha impressão que eu tinha é que havia uma rádio profissional sendo feita, mas havia um aspecto familiar, de certa forma. E quando entrou a Mídia Capital, entrou-se mais naquela coisa da empresa, da corporativo, né? Cumprir metas, havia muito mais metas a cumprir, em certo sentido, atingir certos níveis de audiência, X e Y, tal, e havia cobrança nesse sentido, tal. Então, eu acho que houve uma maior profissionalização, mas não sei até que ponto isso influiu no que é o ar na rádio. Porque eu, como eu trabalhava dentro, eu não sei dizer. Acabou por... A opinião pessoal, eu acho que acabou por destruir um bom bocado a rádio. Até porque, quer dizer, estávamos a falar em metas. Então aquilo, e já na altura em que tu vieste para cá, a Rádio Cidade era uma das mais ouvidas, se não a mais ouvida em Portugal. Portanto, não podes... Era difícil colocar metas ou exigir muito mais àquela que já era a rádio mais ouvida. Não era a rádio mais ouvida, não era. Não era a rádio mais ouvida, não. Já depois de ter sido comprada pela Média? Já. Não, até antes, eu acho. Até antes? Não era. Até antes, eu acho. A Rádio Cidade não tinha mais, na época que eu cheguei, sim, ela não tinha mais o nível de audiência que ela teve no início da década de 90, em 94, 95. Era uma audiência, ainda era uma audiência muito grande. Eu peguei essa coisa da Rádio Cidade, aquela onda de Rádio Cidade, etc. Mas com o tempo foi se perdendo isso. E não sei te explicar por quê, assim. Houve vários motivos, na minha opinião, mas eu não posso falar porque... esses motivos também... Eu não estava dirigindo a rádio. Eu tenho a minha opinião, mas... Pronto, esses motivos também vamos deixar de lado. Não, era curiosidade também por saber, porque eu apanhei o Mota, assim, o Mota também fez na altura essa transição, portanto, cidade média capital, que ele já disse aqui também, que inclusive chegou a ir à Alemanha fazer uma formação, e depois, quando veio, já a rádio estava nos estúdios da Média, portanto já tinha saído da Amadora, mas não tinha, ainda não tinha tido a oportunidade de falar com alguém que tivesse apanhado. Foi muito deprimente, para te falar a verdade, foi muito final, assim. Foi bem complicado, porque a gente tinha a noção que a gente estava fazendo uma coisa que ia acabar e que não ia ter... Foi triste, vou te falar a verdade, foi triste. O que para ti deveria ser duplamente complicado, porque tu a fazeres, não sei se ainda fazias textos ou sketches ou o que quer que fosse na altura, mas quer dizer, uma pessoa estar a olhar para um trabalho e pensar, ok, eu vou fazer este trabalho, mas se calhar isto ou nem vai para o ar ou não vai valer a pena o trabalho, e ter que... Isto é quase como os atores ou como os palhaços, não leves a mal a comparação a um palhaço. Um palhaço, por muito triste que esteja, quando entra em cena tem que sorrir. Um ator, quando entra em cena, tem que deixar os sentimentos dele de lado e sorrir também, na mesma, se for esse o caso. Portanto... E o pior é que, assim, eu via que existiam pessoas que trabalhavam com... Mas eu não podia fazer nada. Claro. Então, assim, era uma situação um pouco desesperadora. Você tinha uma rádio que era uma potência enorme, só que ela estava travada. Bom,
Olha, e dando seguimento à temática da nossa conversa, se a Rádio Cidade não tivesse mudado de formato de rádio, ou seja, que deixou de ser Rádio Cidade, passou a ser Cidade FM, com locutores portugueses, com um target mais jovem e isso tudo. Se a Rádio Cidade não tivesse alterado, como é que tu vês a Rádio Cidade hoje em dia? E achas que continuava a ser um produto de sucesso ou não? Eu acho que não. Porque na época da rádio, estava se vivendo um processo em Portugal, na época que a rádio acabou, né? Estava se vivendo um processo em Portugal de valorização do que era português. Então, as novelas portuguesas começaram a competir com as brasileiras em pé de igualdade e outras coisas. Então, assim, a Rádio Cidade estava na contramão disso. Principalmente no Grupo Mídia Capital, que tinha as novelas portuguesas. Pois. Então, você pode perceber que não era interesse corporativo manter a Rádio Cidade. Então, na minha opinião, mas não foi só a Mídia Capital, eu acho. Eu acho que o país estava mudando e tendo essa situação de valorização do que era genuinamente português. E coincidiu com a subida do direito ao poder. Cavaco Silva foi eleito, né, na época, eu não lembro. Hoje não é mais, é a esquerda, pelo que eu sei. Né? Sim. Mas, na época, houve havia muito xenofobia, não só contra brasileiros, contra outras etnias também. E, bom, xenofobia, brasileiro que não passou xenofobia em Portugal está mentindo. Né? Então, assim, é algo que eu sinto que era um movimento. E que acho que se a Rádio Cidade hoje aparecesse, por exemplo, eu acho que ela não teria chance. Né? É a minha opinião. Não, claro, então, mas isso, houve lá uma coisa, é importante a gente ouvirmos as opiniões de toda a gente. Isto, e depois sabes que esses movimentos às vezes começam pequeninos e acabam por ter um impacto grande, não é? E nós vamos vendo, e pronto, tu estavas a falar do governo de esquerda, neste momento o nosso governo cá em Portugal já caiu, vamos para eleições porque a nossa geringonça de esquerda desentendeu-se e lá vai o governo abaixo e portanto provavelmente vamos passar sei lá, um governo direita, centro, nem dá para perceber, mas pronto. Esperemos que melhores tempos. Foi um processo que eu vi duas vezes. Aconteceu em Portugal, em 2003, e aconteceu aqui no Brasil, quando eu já estava aqui com a eleição do Bolsonaro. E agora está a acontecer um bocado o inverso aí no Brasil em relação aos portugueses. Aos portugueses. Como assim? Para já tens um movimento cada vez mais crescente de malta a dizer que da culpa de Portugal por termos roubado ouro. Eu vou vendo nas redes sociais, às vezes vejo cada vez mais malta até dos brasileiros a criticar os portugueses, porque nós, há não sei quantos anos atrás, fomos ir roubar o ouro dos brasileiros. E lá está a tal história, é aqueles movimentos pequeninos que vão aparecendo nas redes sociais, mas depois às vezes acabam por ter muito eco. Infelizmente. Eu não enxergo muito assim, não. Eu vejo até que os portugueses do Brasil, as pessoas têm até um certo carinho. Olha o sotaque dele, não sei o quê e tal. Sim, não, mas vão aparecendo, principalmente se fores a ver TikToks e afins, as redes sociais da moda. Agora, é evidente, tal e qual como tu disseste, é evidente que, por exemplo, os portugueses, eu falo, malta da minha idade e afins, também temos uma certa afinidade logo à cabeça com os brasileiros, até porque apanhámos a Rádio Cidade, apanhámos muita novela brasileira, apanhámos muito programa na televisão produzido por brasileiros, com brasileiros, portanto, há logo uma certa afinidade à cabeça, mas sim, também tens muita malta a mandar abaixo e a criticar os brasileiros e a querer dizer... Era muito forte isso na época, cara. Eu me lembro, assim, a única vez que a Rádio Cidade aparecia nas manchetes era para falar mal. E, principalmente, a inteligência portuguesa, né? Então, era muito contra, assim, as pessoas... E você vê, hoje em dia continua isso, né? Na época se falava muito que as crianças estavam falando brasileiro por causa da Rádio Cidade. Hoje em dia, eu estava lendo uma matéria no Diário de Notícias que
as crianças estão aprendendo português brasileiro com os youtubers brasileiros. Sim, eu vi que tu partilhaste também essa notícia, é verdade. Então assim, durante o tempo é a mesma coisa. É a mesma coisa, é o mesmo preconceito, a mesma xenofobia. Bem, mas, Fernando, nós hoje em dia nós já estamos numa... Felizmente, com a comunicação, nós estamos no... O mundo é cada vez mais pequenino, não é? Basta ver se tu estás a não sei quantos quilómetros de distância e estamos aqui os dois à conversa. E, portanto, o mundo é cada vez mais pequenino e temos que ir fazendo por nos unirmos cada vez mais, porque eu acho que ninguém ganha nada em andarmos com essas críticas, nem com essas guerras entre... Não me entenda mal, não estou criticando, eu só acho assim, existe... Portugal e Brasil, fala-se que são países irmãos. Mas, como toda família, às vezes tem algum rabo-carrabo, né? Tem, às vezes andamos assim um bocado desentendidos, sim. Isso também já deu para ver. Tivemos alturas em que estivemos mais próximos, temos alturas em que temos o oceano parece cada vez maior. E, às vezes, na Rádio Cidade, às vezes a gente sentia isso, de certa forma, até flagrantemente. Então, às vezes, para ir trabalhar, você tinha que fazer ouvido e com algodão no ouvido. Isso era muito complicado mesmo. Olha, Fernando, eu não sei se tens mais alguma coisa que queiras dizer. Nós já estamos com 35 minutinhos de vídeo, portanto eu também não te vou roubar muito mais tempo. Neste momento, tens algum projeto que queiras falar? Já falámos do teu livro. Se tiveres algum projeto que queiras falar, também estás à vontade. Não é só puxarmos o tempo passado, é também ficarmos a conhecer o teu trabalho agora. Eu te agradeço muito por ter falado do meu livro, muito obrigado mesmo. Mas eu acho que dos meus projetos de televisão, se você gostar de Zezé Camargo e Luciano, vai estrear um reality show que eu fui o roteirista agora no Netflix, chama É o Amor. Eu estou fazendo um agora sobre o Roger Abdelmaci, que é um médico que, não sei se você já ouviu falar, que era um médico que fazia inseminação nas mulheres, estuprou várias delas, é um caso horroroso. A gente está fazendo um documentário aqui no Discovery Channel. E, basicamente, o que eu queria te dizer é o seguinte, a Rádio Cidade, ela foi um hiato na minha vida. Porque eu sempre trabalhei em televisão, ou vídeo, ou produtora. E a Rádio Cidade foi um hiato na minha vida, mas foi um hiato que eu me lembro tanto até hoje, né, que me deixou esse bichinho do rádio, continua em mim até hoje. Eu sempre gostei de rádio. Eu cresci nos anos 80, né, para você ter uma ideia. Então, imagine como eu devo gostar de rádio, né? Então, assim, mas eu nunca tinha pensado em trabalhar em rádio. E esse período foi muito enriquecedor para mim. Eu considero um período que eu aprendi muito. Ensinei algumas coisas também, né? Claro, mas assim, foi um momento mágico da minha vida por morar em outro país, por ser o início da minha relação com a minha mulher também. Então, tem várias coisas que eu não esqueço. Pronto, e esperemos que a parte boa, vamos esquecer as coisas ruins. Eu acho que a gente devíamos fazer isto mais vezes em relação à nossa vida, relevar as partes ruins lá bem para baixo e trazer ao de cima o melhor de cada dia a dia. Olha, Fernando, agradeço-te mais uma vez então por este bocadinho que tiraste para estarmos aqui a conversa. Eu te agradeço, Ricardo. Vou-te dar os últimos minutos então para, se quiseres, mandares, como eu costumo dizer, beijinhos e abraços, chapadas e palmadas a quem tu quiseres. Portanto, tens estes 5 minutinhos, se quiseres, 5 minutos entre aspas, tens o tempo final do vídeo então para mandares um abraço a quem tu quiseres. Estás à vontade. Se tiveres, já te disse, podes deixar mais um apelo, ou se quiseres, que se alguém quiser falar com ele por causa do livro, procurem nas redes sociais por Fernando Américo, é bastante fácil de se encontrar. Mas pronto, Fernando, vou-te então dar estes últimos minutos. Se quiseres mandar um abraço a alguém, estás à vontade. Cara, mandar um abraço a alguém. Olha, eu sinto falta de algumas pessoas da rádio. Sinto falta da tia Beth. Um abraço para ela. Mandar um beijinho à tia Beth, a última vez. A tia Beth, a Cel, que era uma pessoa incrível da portaria. Poderosa. Eu amo Poderosa. Não sei se você sabe quem é Poderosa. Eu acho que já falei com Sandra Poderosa, o nome dela. A Sandra, exatamente. Eu acho que já falei com ela. Você devia falar com ela. A Sandra,
Você devia falar com o Fernando Panqueca. Aliás, ele é um sósia seu. Estou falando a verdade. O Fernando, tem que ir à procura dele. Fernando Panqueca. Ele é o cara, ele entrou. Aliás, o Morro Norte meio que detesta ele, que ele era o chefe do Morro Norte. Brasileiro, chefe do Morro Norte, imagina. Ainda para mais, se ele é parecido comigo, é um gajo bonito. Portanto, merece. Merece. Aí ficamos mais tarde. Mas assim, a gente tem que se valorizar a nós próprios, porque senão. É verdade. Mas o Fernando, ele trabalhava, ele fazia as vinhetas, era produtor de áudio. Então ele fazia, se eu fazia um texto de uma chamada, era ele que editava a chamada e deu a cara para a rádio, aqueles efeitos que ele fazia, aquelas coisas malucas. A fase final da Rádio Cidade foi marcada pela plástica do Fernando. Eu acho que você devia entrevistá-lo, com certeza. O Giba, que fazia o By Night, tem altas histórias. Se você acha minhas histórias boas, você vai achar as histórias do Giba fantásticas. Quem mais? Olha, você devia entrevistar o Marcelo Dias, que hoje trabalha na Band, no Brasil. Já ouviu falar do Marcelo Dias? Não. Marcelo Dias é um locutor sensacional. E ele trabalhou cá também? Trabalhou. Tá bem, tem que ir à procura. Quem mais? Eu tenho uma lista de pessoal que estava na internet, pessoal que trabalhou na Rádio Cidade, e depois há outros contactos que vão sendo vocês nestas conversas que vamos falando com um, com outro, e que me vão dizendo exatamente o mesmo que tu me vais dizendo, e portanto muitas vezes é a partir daqui que eu vou à procura, porque trabalhou muita gente na Rádio Cidade. O problema é que eu já trouxe cá alguns dos nomes mais fáceis de se encontrar, agora ficou aqueles mais difíceis de ser encontrado. O Salsicha, se você conseguir, é muito importante que você conseguisse falar com o Salsicha. Ele não quer? Eu já falei, olha, o Gomes acho que fala com ele umas quantas vezes, eu já falei com ele. Eu já falei com a comadre dele, com a... Bolas, falha-me o nome. Vivian? Madrinha do filho dele. Dina? Foi uma das nossas convidadas aqui. Pronto, não interessa. Foi uma das senhoras que já cá veio, agora só indo ao... Espera aí, deixa-me puxar isto para aqui para não estar a interromper a tela. Deixa-me vir aqui ao site do Saudade Cidade no instante, que eu digo que já o nome. Você já entrevistou quem mais? A Débora, eu acho que era a Débora, eu acho que foi a Débora Barros. Débora Barros? Não me lembro dela. A Débora que chegou a morar com o Salsicha e com atualmente a ex-mulher dele, com a Denise. Com a Denise. Eu acho que era ela. Não, sim, eu ainda só entrevistei duas senhoras, foi ela e a Bolas. Eu já fui falando com tanta gente que é verdade, já me vai dando brancas nos nomes. Eu só entrevistei a Débora e a Mirtes. Portanto, foi a Débora, que era a bruxinha da Rádio Cidade, que chegou a morar com o César Rosa e chegou a morar também com o Salsicha e com a ex-mulher dele, e que inclusive é madrinha do filho do Salsicha. Ela contou isso aqui, eu já lhe esqueci dizer a ela, eu adorava ter aqui o Salsicha e falar com ele, e ele se recusa? Está difícil de conseguir. Eu acho que ele neste momento tem assim, uns horários muito complicados, pronto. E depois também há que ver, ele pode pura e simplesmente não querer vir, não é? E aí, eu tenho que respeitar isso, não é? Ninguém tem obrigação nenhuma de estar aqui a falar do passado, pronto, ainda para mais, e tal e qual como tu também já disseste, e bem, esse passado às vezes nem é tão cor-de-rosa assim, ou não dá tanto gosto de falar, teve partes boas e teve partes ruins, portanto a gente tem que ir respeitando. Eu falo por mim. Você pode ter eu vi outras entrevistas aqui que as pessoas só falaram coisas boas, mas talvez não seja verdade. O mundo não é todo cor-de-rosa, não é? Nem tem tudo açúcar por cima. Portanto, também convém que alguém venha e que às vezes também diga a parte um bocadinho mais difícil da coisa. Prontos, olha,
eu depois, entretanto, a gente vamos falando e eu fui-te interrompendo. E peço Mas aí você edita. Não. Isto, as conversas comigo são mesmo assim. E sabes porque é que eu chamo isto uma conversa e não uma entrevista? Precisamente porque eu não sei fazer entrevistas. Não vale a pena. Sim. Não vale a pena. E por isso é que eu digo, Sabe eu gosto de sim. estar aqui à conversa com o pessoal. E isto é um projeto amador, muito amador. E mas é isso é que dá precisamente gozo à coisa. Olha, Fernando, vou-te agradecer então mais uma vez este bocadinho que aqui tiveste. Agradeço. Maior das felicidades. Espero que esse livro então consiga sair cá em Portugal. Quem não conseguir, aliás, enquanto não sair cá em Portugal, podem então procurar no Kindle. História promete. Fernando, mais uma vez então, muito obrigado por este bocadinho que tiraste. Manda um abraço à tua senhora, os melhores cumprimentos à Vani Américo. Diz-lhe a ela então que o convite está feito. Um dia que ela queira cá vir, esteja à vontade, se ela mudar de ideias, cá estaremos e teremos todo o gosto em a receber. Tá bom? Tá bom. Meus amigos, por hoje então está tudo. Foi mais um Memórias da Cidade, aqui com o caríssimo Fernando Américo. Já sabes, se gostaste, subscreve o canal, diz nos comentários o que é que achaste do vídeo. Por hoje então está tudo. Até para a próxima. Grande abraço.